Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos na nossa aula. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa querida intérprete, para que a gente faça um bate-papo, sobre civilização grega, Essa civilização tão importante da Antiguidade Clássica, lembrando você que o termo Antiguidade Clássica refere-se ao período da civilização grega e ao período do Império Romano. É um termo que a gente usa frequentemente na história, Foi cunhado ali por volta do século XVIII pelos historiadores europeus para designar exatamente esse período, Grécia, Roma, esse período da história. Então, ao longo da disciplina de história, é comum a gente usar Antiguidade Clássica, e daí você já sabe, falou Antiguidade Clássica, a relação que eu estabeleço com a civilização grega e com o Império Romano. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula, Identificar aí as distinções entre o período arcaico e clássico na Grécia Antiga, lembrando dessa possibilidade de divisão da história grega, em período homérico, pré-homérico, arcaico, clássico, helenístico, os períodos da história grega, e reconhecer as principais características do período arcaico e sua relação com o desenvolvimento do período clássico na Grécia Antiga. Então aí os objetivos bem complexos, para a nossa aula, requer bastante atenção e estudo aí para que a gente consiga atingi-los. Você lembra aí, onde é localizado o berço da sociedade grega, Você lembra o que é talassocracia? Nós aprendemos sobre essa palavra. Vamos relembrar o que é essa palavra, Então trago aqui para vocês, o berço da sociedade grega, o berço da civilização grega, foi a ilha de Creta, localizada no mar Mediterrâneo. Então a Grécia começa ali, o berço a partir da ilha de Creta, e ela vai ocupar essa civilização, territórios ali da Península Grega, territórios ao longo do litoral europeu, noroeste da África e também aí da Ásia, Nós falamos civilização grega e não império grego, uma vez que a Grécia não formou um império unificado, na figura de um imperador com um poder centralizado. Então nós vamos aprender, por exemplo, o conceito de cidade-estado. Diferente do Império Romano, que esse sim havia um poder centralizado e a figura do imperador. Talassocracia, vamos lembrar aí que talassa significa mar e kratos, poder. Então, talassocracia é o regime de poder político e econômico que vem das rotas comerciais marítimas, Quando a gente se recorda daquele mapa da civilização grega, a gente percebe que eles ocupavam aí praticamente as regiões litorâneas, Estavam localizados no litoral, dominavam o comércio nessa importante região, geopolítica, nesse entroncamento entre o continente europeu, asiático e africano. Então, a talassocracia é o poder político e econômico que vem a partir do domínio de rotas comerciais marítimas. Pessoal, cavalo de Troia. Acredito que você já ouviu essa expressão, Conhece essa expressão cavalo de Troia. Como também a expressão presente de grego, Quando a gente ganha um presente que não é legal, Ganhamos um presente de grego, Ou se o seu computador ou celular, de repente, já foi aí vítima de um trojan, Então aqui a réplica do cavalo de Troia, uma cidade da Turquia, nessa representação. O que era esse cavalo de Troia, O que era, o que é esse presente de grego? Vamos tentar entender um pouquinho aí nessa questão. Então aqui, o cavalo de Troia foi aí usado como uma estratégia de Ulisses para conseguir infiltrar tropas na cidade de Troia, garantindo a abertura dos portões e a vitória, Então, nessa narrativa, Ulisses ofereceu um cavalo, construído ali, grandioso, monumental, para a cidade de Troia. Então ele conseguiu, porque era uma cidade fortificada, eles estavam em guerra e ele não conseguia adentrar. Então ele demonstrou o interesse, ali numa estratégia de oferecer um presente como um sinal, de uma pacificação. Então era um cavalo gigantesco construído e Troia então recebeu esse presente. O que havia dentro desse cavalo? Soldados. Então ele pôde aí entrar na cidade de Troia, e garantir a vitória sobre a cidade de Troia.
Trojan é um aplicativo malicioso, né, ligado a essa ideia de cavalo de Troia que se instala em aparelhos e abre portas virtuais para a invasão de dados aí dos usuários. Então, muito cuidado, né? Se você perceber aí um Trojan no seu computador, no seu celular, ele precisa ser retirado, né? E daí a gente tem essa ideia de presente de grego, né? Então, os troianos receberam esse presente, o cavalo de Troia. Não foi um presente legal, né? Dentro tinham uns soldados que garantiram, né, a abertura dos portões e a vitória sobre a cidade de Troia, e daí a expressão presente de grego, né? Período homérico, né? Então o período homérico tem esse nome devido ao poeta Homero, que nasceu ali por volta do ano 900 a.C., e ele escrevia poesias épicas, contando aí a narrativa da história da Grécia, né? E ele escreveu Ilíada, em que ele narra a guerra de Troia, e escreveu Odisseia, né, que narra as aventuras de Ulisses para retornar para Ítaca. Sua poesia é a principal fonte de informação desse período. Por isso, esse período da história grega é chamado de período homérico, né, ali por volta do ano 1000 a.C. Período homérico, invasão dos povos dórios, e nós vamos ter uma diáspora, né? Diáspora é dispersão grega. Formação dos genos. O que é um geno? É uma comunidade de famílias gentílicas agrícolas, né? Ligada ali inicialmente por graus de parentesco. Sociedade gentílica, a terra era coletiva, então ela era de todos, né? E todos produziam para o seu sustento. Haviam escravos que faziam a parte mais pesada dos trabalhos. Então vejam, né? O modo de produção escravocrata presente também na civilização grega, assim como vai estar presente aí ao longo de outros períodos da história, como, por exemplo, na história do Brasil, no século XVI, XVII, XVIII, chegando aí até o século XIX. Portanto, né, o modo de produção escravo, ele é um modo de produção que a gente encontra em vários momentos da história, infelizmente, né? E o chefe dos genos, o chamado paterfamília, né? Então, esse poder aí no pai da família, né? Nessa pessoa que representava esses genos, beleza? A sociedade, né? No final do século 8 a.C., as comunidades gentílicas, essas terras comunais ali ligadas por graus de parentesco, entram em crise. A população aumenta, mas a agricultura não acompanha esse aumento da população, que vai gerar aí uma crise de alimentos, né? O que compromete o desenvolvimento desses genos, né? Com a crise, as terras foram divididas. Não dá mais para ser terras comunais, nós vamos ter que dividi-las entre os paters famílias. E daí vem o termo eupátridas, né? Para a gente começar a entender a construção da sociedade grega. Eupátrita significa bem-nascidos, né? Então, nessa divisão desses genos, então os eupátridas vão ficar aí com essas partes do território. E os georgoi, camponeses, e os tetas, que são os excluídos. Então eu já posso pensar em uma sociedade, né? No topo da sociedade, os eupátridas, que vão ser os donos da terra, os georgoi, que são os camponeses, e os tetas, né? Essa população em grande parte composta por escravos, excluídos desse processo. Surgem assim as cidades-estados gregos, né? Ou seja, essa divisão do geno vão criar várias unidades administrativas independentes. Então esse geno, esse pater-família, esse eupátrida, ele passa a gerenciar, né, essa extensão territorial que coube a ele, e ali a gente vai ter o conceito de cidade-estado. Embora elas estejam no mesmo espaço geográfico, com a mesma, né, antecedência, a mesma hereditariedade, cada espaço tem uma esfera de poder, certo? E aqui uma atividade para a gente, como era organizada a sociedade gentílica no período homérico. Vamos responder a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir aqui, né, como era organizada a sociedade gentílica no período homérico, né? Elas eram organizadas por grandes comunidades rurais familiares, né, com o uso coletivo de terra e a liderança do pater familiares, né? E a gente vai então entender aí a formação das cidades-estados a partir da decadência, né, dessas comunidades rurais familiares, a divisão das terras e o surgimento aí das cidades-estados. Trago aqui para vocês período arcaico, né, ali por volta do ano de 776 a.C. até o ano 480. Vejam aqui as características do período arcaico, né? Com a crise dos genos houve o processo de migração para outras regiões. Se eu tenho aquela, né, a população cresceu, a produção de alimento não acompanhou, essa população vai se deslocar para outra região, expansão da civilização grega, vai ocupar outras áreas em busca aí de terras cultiváveis, né? Então a criação das cidades gregas na Península Itálica, no norte da África, na Ásia Menor, né, na costa do Mar Negro. Então nós vamos ter a segunda diáspora grega, a segunda dispersão dos gregos, né? Período de fortalecimento das cidades-estados, chamada de polis, né? Então a importância da gente entender esse conceito. Por exemplo, pessoal, hoje no Brasil, vamos pegar aqui o estado do Paraná. O estado do Paraná é formado por 399 municípios. Cada município tem o seu prefeito, mas todos os municípios seguem a regra do poder estadual e todos os estados do Brasil seguem a regra do poder federal, né? Então a legislação no estado do Paraná é a mesma em todos os municípios, né? Porque nós temos essa unidade. Na cidade-estado, embora eles estejam no mesmo território, falem o mesmo idioma, tenham a mesma cultura, cada cidade pode ter a sua lei. Então, o que é lei em uma cidade, o que é cobrado de imposto em uma, pode não ser cobrado em outra. Então, imagine que se cada cidade do estado do Paraná tivesse uma lei própria, tivesse uma cobrança de estado própria, tivesse uma organização da educação própria. Esse é o conceito dessa cidade-estado. Então, cada cidade ela é independente nas leis, na organização social, da educação. Esse é o conceito de cidade-estado. Olha aqui o mapa, né? Deem uma olhadinha nesse mapa aqui, dessas cidades que são fundadas após a crise dos gênios. Então a gente viu, vão fundar cidades na Península Itálica, vão fundar cidades ali no noroeste da África, vão fundar cidades na Ásia Menor. Então essas cidades aqui, Bizâncio, Rodas, Chipre, Cirene, Emeroscópio, cidades, né, que são fundadas aqui, em vermelho, né, nessa região do litoral. Aqui, é onde tem a Espanha, aqui é o sul da França, aqui é a Itália, aqui, chegando próximo ao Egito, a Grécia, a região da Ásia Menor, todas elas fundando, né, cidades a partir dessa diáspora, dessa dispersão da civilização grega. E a partir desse mapa nós temos uma atividade, né, observando o mapa das colônias gregas, em quais países atuais os gregos fundaram cidades, né? Então vamos aí fazer essa comparação da civilização grega com o mapa, né, atual, para entender, identifiquei a Itália aqui, né? Então os gregos fundaram cidades onde hoje é a Itália. Vamos fazer a atividade, a gente corrige juntos.
Pessoal, voltamos e vamos corrigir a nossa atividade, né? Observando o mapa das colônias gregas, em quais países atuais os gregos fundaram cidades, né? Então os gregos vão fundar aí suas colônias em territórios de diversos países hoje, né? Como a Itália, por exemplo, a França, a Rússia, a Ucrânia, Romênia, Espanha, né? E diversos outros países. Vamos ter a fundação das colônias gregas nessa dispersão da civilização grega, né? Aqui o período arcaico, né? Marcado pelo desenvolvimento do comércio marítimo, principalmente do azeite de oliva e do vinho, que era trocado por trigo aí produzido por outras civilizações. Para transportar tantos produtos, né, os gregos desenvolveram a produção de vasos e recipientes de cerâmica. Os vasos gregos, hoje uma grande fonte do estudo da história, os vasos gregos eram pintados com cenas diversas, retratando a história grega. Olha que interessante, né? Então eu tenho esses vasos que foram preservados até os dias de hoje, que nos trazem informações da história grega. É possível encontrar, né, esses vasos espalhados em diversos museus do mundo todo, como por exemplo esse vaso aqui, né? Ele está em um museu nos Estados Unidos. O que ele retrata aqui, né? A morte de Aquiles na guerra de Troia. Então eu tenho o soldado Ajax, leva o corpo do semideus com uma mulher à frente, né? Em uma posição de luto, cortando o seu cabelo. Então, a partir desse vaso, né, eu consigo ver aqui, né, a mulher na frente e Ajax levando, né, o corpo do semideus Aquiles. Nossa, mas como a gente sabe que é o semideus Aquiles? Como que a gente sabe que é Ajax levando o corpo? Lembre-se que nós temos obras, né, de Homero, como a Ilíada, a Odisseia, que narra a guerra de Troia e que narra cenas como essa. Então, eu utilizo, né, essas duas fontes históricas, de uma narrativa escrita por Homero, uma produção de um vaso grego, para então eu fazer, né, essa reescrita da história grega a partir das fontes históricas dos quais nós temos acesso nos dias de hoje. Então essa questão cultural, e a partir dessas fontes históricas, né, a gente tem uma atividade aqui, ó, quais as principais fontes históricas que nos permite estudar a cultura e a sociedade, né, da civilização grega, principalmente no período homérico e arcaico. Vamos responder a nossa atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir as nossas atividades, a nossa atividade, né?
Então, quais as principais fontes históricas, né, que nos permite estudar a história e cultura grega, principalmente no período homérico e arcaico? Então, nós temos diversas fontes históricas, né, mas a gente vai usar principalmente a poesia épica de Homero, né, retratando a guerra de Troia, retratando outros momentos da história grega, e das pinturas encontradas, por exemplo, em vasos, em ânforas, né, utilizado para o transporte de mercadorias, principalmente de vinho e azeite de oliva. Então, para transportar em grandes quantidades, se utilizavam, né, esses vasos de cerâmica, essas ânforas, que são encontradas hoje, né, grande parte dela em museus, mas em sítios arqueológicos também, o que nos permite um estudo, né, dessa representação da vida, da cultura, das relações econômicas, sociais e políticas da civilização grega. Então aqui, né, as principais características dessa sociedade, a formação das cidades-estados, né, são cidades que, embora estejam no mesmo contexto histórico, geográfico, né, têm uma história, né, de fundação em comum, elas são cidades independentes, possuem leis próprias, né, organizações sociais, econômicas, políticas independentes entre si. Por isso a gente não diz, né, um império grego, né? A gente diz uma civilização grega que, a partir da diáspora, da dispersão, né, em busca de terras, alimento, a partir do crescimento da população, vão ocupar territórios não só ali da Grécia, como também Península Itálica, Península Ibérica na Europa, noroeste da África, regiões da Ásia Menor, né, ocupando aí uma grande região, né, uma grande expansão territorial e dominando o comércio marítimo, principalmente ali na região do mar Mediterrâneo. E nós utilizamos fontes históricas, né, como por exemplo a poesia épica de Homero, os vasos, as ânforas produzidas para o transporte de mercadorias que eram ornamentadas, eram pintadas com cenas da vida, com cenas do cotidiano da civilização grega, como a gente pode utilizá-las para, né, reescrever, estudar, né, pesquisar a organização da civilização grega. Pessoal, aqui as nossas referências, né? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.